Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar lendo uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. E vamos lá. Não se impressione com as opiniões alheias. Há quem descreia da sua capacidade de lutar. Faz mau juízo de sua honestidade. Desacredita da sua nobreza de espírito e outras coisas mais. Eles estão errados. Deus pensa diferente sobre você. Não se deixe impressionar. Você é capaz, tem honradez, possui grandeza de alma. O mais importante é o que você mesmo pensa a seu respeito. Creia em você. Acredite-se um legítimo filho de Deus. Não se deixe levar por opiniões negativas. Manter incólume confiança em si mesmo é construir uma fortaleza contra o desânimo. Cheio de afirmação aqui pra gente, né? Não se impressione com as opiniões alheias. E o mais interessante de tudo isso é que a gente possa ter essa crença viva dentro de nós, né? Creia em você e acredite ser um legítimo filho de Deus. Olha só que coisa boa, né? Então, quando a gente pensa e acredita que somos filhos de Deus, gente, não tem ninguém que vai derrubar, né? Olha ali, ó, o egoísmo. Então, que a gente possa deixar florescer, né? Essa fé que a gente tem que ter e tem que acreditar. Acreditar mesmo. Então, vamos fechar os nossos olhos. Sentir a presença do nosso Mestre Jesus aqui ao nosso lado. Tratando de cada um que aqui está. Dos dois lados da vida, cuidando do nosso coração, né? Que possamos acreditar mais em nós, pensar coisas boas, ter pensamentos positivos e se sentir mesmo um filho de Deus, né? Pedimos uma proteção para a nossa tarde de hoje, em especial ao nosso querido amigo Lidiênio, que ele possa fazer um estudo muito proveitoso e que principalmente possamos colocar em prática tudo que a gente escutar aqui, que a gente possa compartilhar com todos que estão ao nosso lado e todos que cruzarem o nosso caminho. Sede conosco, que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs, meus irmãos, muita paz para todos nós. Nós temos no conjunto de músicas espíritas uma que é de autoria de um companheiro já desencarnado, mas por certo, quem não conheceu já ouviu falar, Antônio Luiz Mileco, né? E ele compôs uma música que diz: bom é estarmos aqui. Então, com todo respeito ao nosso companheiro, autor da música, eu vou trocar uma palavra e dizer que é ótimo estarmos aqui. Porque de muitas escolhas que nós poderíamos, né, ter para estar nessa tarde, né, fazendo alguma coisa, até dentro de casa, descansando, né, a opção de virmos até esta casa foi realmente uma ótima opção. Não porque o Lidiênio vai falar, mas porque o próprio ambiente da casa nos favorece de uma forma que a gente nem sempre consegue avaliar. Para vocês terem uma ideia da importância da Casa Espírita, nós temos uma companheira lá no centro que nós frequentamos, Centro Espírita Caminhamos com Humildade, que fica em Nilópolis. E ela era, agora não, que também ela está bem idosa, mas ela trabalhou com evangelização infantil durante muitos anos.
E um sábado, quando ela chegou no centro, ela estava muito cansada, estava assim, com a cabeça um pouco confusa, né? Aquele estado assim que não era o ideal para entrar, né, numa sala e lidar com crianças. Mas como ela tinha uns 15 minutos mais ou menos antes, né, de iniciar o trabalho, ela foi para a sala em que aplicava os passes, a sala de passes, ficou lá 10 minutos sentada, fazendo uma oração silenciosa, e ela depois, contando isso, ela relatou que ela saiu de lá uma outra pessoa. Então vocês observem que, confirmando o que eu disse anteriormente, o estarmos aqui já é um benefício, mesmo que não tivesse ninguém falando, certo? Estar aqui já é um grande benefício, porque uma casa espírita está guarnecida pelos nossos amigos espirituais e eles sempre estão atentos para suprir as nossas deficiências quando necessárias. Então nós vamos falar hoje sobre um tema importante do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando também que esse livro, né, segundo a expressão do nosso companheiro Cristiano Moreira, responsável pelo programa Maria, que vai ao ar diariamente pela Rádio Rio de Janeiro, ele diz que o Evangelho segundo o Espiritismo é um presente de Deus. Então, esse presente de Deus, agora no mês de abril, vai completar os seus 160 anos de existência. E é um livro que realmente, quando estudado, e quando a gente procura fazer aquilo que está aqui contido, nós estamos dando passos para a nossa evolução espiritual. E o tema de hoje é uma das paixões que tem travado o progresso, não só individual, como de todo o progresso coletivo do nosso planeta, que é o egoísmo. E sobre o egoísmo, nós temos aqui duas mensagens. Uma de Emmanuel, esse mesmo espírito que foi o amigo e protetor do Chico Xavier durante todo o trabalho do Chico aqui na Terra, né? E a segunda é de Pascal, Blaise Pascal, que foi físico e matemático francês. Então, a primeira é de Emmanuel, e diz o nosso companheiro o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, tem de desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Então, observem, confirmando aquilo que eu já falei, né, que o egoísmo é o que entrava, o que impede que o nosso planeta possa ascender a uma situação um pouco melhor. E de todos os vícios, segundo a doutrina espírita, o egoísmo e o orgulho são essas chagas de difícil tratamento e cura. E aí, né, veio uma frase bastante empoderante, diz assim: ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Aí até parece uma certa pretensão, né, de Emmanuel em afirmar que o Espiritismo, né, é que será o responsável para que a Terra possa evoluir. E, de fato, a doutrina espírita, como aquela promessa de Jesus que ele estava deixando o nosso planeta
mas quereria pedir a Deus, e em data aprazada seria vindo à Terra o Consolador prometido. E ainda, nosso codificador, ele registrou que essas palavras de Jesus eram complementadas, dizendo qual seria a missão desse outro Consolador. Seria de reviver os ensinos de Jesus e trazer novas informações. Então, quando a gente consulta a história das religiões, de Jesus até os nossos dias, nenhuma religião cumpriu esses dois itens. O primeiro, tanto o catolicismo como o protestantismo vieram reviver a palavra de Jesus. Mas nenhuma dessas duas grandes religiões cristãs fez um trabalho de trazer novas informações. E essas novas informações que a doutrina espírita nos trouxe, e que são os chamados 5 princípios básicos, é que vai fazer com que o mundo se transforme. Porque enquanto as pessoas não entenderem o mecanismo da reencarnação como forma de fazer com que o espírito possa evoluir, o orgulho e o egoísmo estará ainda presente no nosso planeta. Porque quem acha, quem acredita que morreu, acabou, ou que morrendo, se foi bom, vai para o céu, ou mal, vai para o inferno, essa pessoa comete todos os desatinos enquanto puder. De todas essas más paixões que o ser humano possui, o egoísmo é a pior delas, sem dúvida alguma. É preciso que a gente trabalhe primeiramente nós essa situação. E o Emmanuel continua: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então observe que Emmanuel está falando que quando a gente fala em egoísmo, nós temos que começar a trabalhar o egoísmo que ainda existe dentro de nós. Enquanto nós não retirarmos o egoísmo da nossa personalidade, a nossa ascensão espiritual estará comprometida. E vamos aqui dar um pequeno exemplo para ver como é que a gente tem trabalhado esse egoísmo. Vamos imaginar que um de nós aqui esteja numa lanchonete e pedimos um café, um líquido assim, e um sanduíche. E quando a pessoa que trabalha na lanchonete trouxe o que nós pedimos, chega alguém e diz assim: eu só poderia me dar um pedaço de pão que eu não comi nada hoje. Será que se a gente não tiver mais dinheiro para comprar um segundo sanduíche, nós teremos a coragem, o desprendimento de dar o que nós iríamos ingerir? Então, se a gente não faz isso, nós ainda somos egoístas.
Por quê? Porque para aquela pessoa que pediu, se há sinceridade, é olhando, né? Olho no olho, a gente vai ver, né? A gente sente, pressente a sinceridade da pessoa. Né? A gente vai ver que para ela, talvez, se a gente desse aquele sanduíche, seria a única refeição do dia. E nós teríamos outra refeição durante o dia ainda à nossa disposição. Nós temos um vulto do movimento espírita de Nilópolis, né? A gente, assim, nacionalmente ele não é conhecido, mas tem um fato que eu vou contar e que foi registrado por Hilário Silva num dos seus livros, né? José Luiz do Espírito Santo. Ele nasceu em Araruama e, quando jovem, veio para o Rio de Janeiro e se domiciliou em Nilópolis. E ele fundou vários centros espíritas. E conta-se, Hilário Silva lembra este fato, né, que ele estava num centro lá em Nilópolis, chamado Centro Espírita União Kardecista, fazendo um estudo do Evangelho, e 2 jovens estudantes entraram no centro e começaram a ouvir o estudo de José Luiz. E o assunto era sobre caridade. E os jovens, como que num desafio, falaram assim, vamos sair e seguir esse homem aí, para ver se realmente ele faz aquilo que ele fala, se ele faz o que fala. E foram, tá, guardando uma certa distância, acompanhando José Luiz de regresso em casa. Era uma noite fria e mais à frente tinha um mendigo, né, com uma camisa, uma blusa, muito já rasgadinha e velha, e pediu uma ajuda ao José Luiz. Só que o José Luiz era uma pessoa muito pobre. Ele era ferroviário, né, trabalhava, né, na troca de trilhos, né, na Estrada de Ferro Central do Brasil, que ele era funcionário. Né. E o José Luiz olhou para ele e disse, meu amigo, não tem nada para te dar. Mas ele olhou assim, né, tirou o paletó e deu para o mendigo. E saiu tremendo de frio de volta até a casa que ele morava do outro lado da cidade. Né. Os jovens, diz Hilário Silva, no dia seguinte estavam lá para ouvir José Luiz comentar sobre o Evangelho. Então essa é a verdadeira caridade que Emmanuel vai falar aqui mais à frente um pouquinho. Né. É a gente doar sem medir nada. Fazer o bem, como diz Emmanuel numa mensagem, fazer o bem por amor ao próprio bem. Então continua nosso amigo espiritual, diz assim, que cada um, portanto, empregue todos os esforços em combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Nós estamos aí diante de 2 guerras que têm nos deixado bastante preocupados. Né? A invasão na Ucrânia pelos russos e lá a questão do Oriente Médio. E por que essas guerras começaram? Por quê? Porque a Ucrânia é um dos países maiores produtores de grãos do mundo. E, além disso, tem petróleo. Então, para desculpa antes de mencionar, mas tem o presidente da Rússia, ter a Ucrânia como território russo seria muito bom.
Só que ele está desrespeitando um direito de um povo viver, um país viver, com seus próprios passos. Já pertenceu à Rússia, mas isso é passado. Atualmente é um país livre, um país reconhecido. A mesma coisa acontece lá no Oriente Médio. Existem dois grupos de espíritos extremamente um odiando o outro. E isso não vem de hoje. Eu sempre digo como exemplo, que como é que pode haver paz verdadeira entre dois países, quando um pai chega na fronteira do seu país com o outro e diz assim: meu filho, está vendo isso aqui? Do outro lado, todo mundo é ruim, todo mundo tem que morrer. Você tem que odiar quem está do outro lado. E quem está do outro lado fala a mesma coisa para o filho. Então, de geração em geração, as pessoas continuam mantendo aquele ódio, que não tem mais sentido na época atual. Então, o trabalho da doutrina espírita, como consolador prometido, é exatamente mostrar às pessoas os seus equívocos. Mas mostrar, dizendo quais as consequências dele continuar cometendo esses equívocos. Falando da lei de causa e efeito. Aí é interessante que aqui Emmanuel faz uma comparação interessante. Jesus vos deu exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro, isto é, Pilatos, lava as mãos dizendo: que me importa? Quantas vezes a gente diz isso também? Quantas vezes nós falamos isso? Tem uma situação complicada entre algumas pessoas, o que me importa? Eu não estou envolvendo isso, não está me afetando. Só que tem um pensamento de um físico inglês, que eu não guardei o nome, que ele tem uma frase muito interessante que diz assim, quando uma borboleta bate as asas, o universo estremece. Esse pensamento vem ao encontro da questão 540 do Livro dos Espíritos, que diz que tudo se encadeia no universo. Tudo se encadeia no universo. Por isso que ele falou, a borboleta bate asas e o universo estremece. É esse encadeamento que ele queria dizer. Então, tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo. Porque este, quer dizer, o arcanjo, já foi átomo. Então, essas noções que a doutrina espírita vem nos trazer, fazem com que a gente pense diferente. Mas não só pense. Porque ficar só no pensar, não estamos resolvendo nem o nosso, nem o problema dos outros. Então é preciso começar a agir, a fazer aquilo dentro das nossas possibilidades. Porque só assim estaremos conduzindo a Terra para uma situação um pouco melhor. Então, diz assim, Pilatos falou, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, esse homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, para não se complicar ante o Império Romano, Pôncio Pilatos assinou a pena de morte para o Cristo. Puro
egoísmo, puro orgulho. E esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, olha uma palavra pesada, né? O egoísmo é uma lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, que é todos nós aqui, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embarcam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que a possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre que, primeiramente, os espilar dos vossos corações. Então essa é a mensagem de Emmanuel. A outra, de Pascal, diz o seguinte: se os homens se amassem com muito amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas que isso, mister fora que vos esforçasseis para largar essa couraça que vos cobre os corações. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu a sua reputação, sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo das vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que toda parte se acharia deslocado. O mal então desaparecia, que cai certo. Aí termina Pascal dizendo: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Então, quando a gente achava que guerra mais séria não ia acontecer tão cedo, nós estamos com duas. De repente surge mais uma. Tudo fruto dessa chaga chamada egoísmo. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Quantos pais ensinam os filhos a serem espertos? Quantos? Não seja bobo, meu filho, seja esperto, não deixa ninguém passar para trás. Quantos pais compraram diplomas para o filho, mexeram os pauzinhos, como a gente costuma dizer, para que o filho passasse no vestibular de medicina? Essa ainda é a realidade do nosso planeta. Então diz aqui, o Pascal, com o egoísmo e o orgulho, que andam de maldade, a vida será sempre uma carreira em que vencerá mais esperto. Uma luta de interesses em que calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito.
muitos homens trabalharam noite e dia para construir um reinado financeiro, deixaram fortunas e, ao desencarnarem, os filhos entraram em verdadeira guerra, cada um querendo a fatia maior do trabalho dos pais. Quantas firmas foram fechadas porque, morrendo seu fundador, os filhos achavam que todo o dinheiro que entrasse na firma ou na empresa era lucro. Esqueceram que tinha os compromissos a pagar. E essas grandes empresas foram à falência, desempregando várias famílias. A doutrina espírita, ela não veio só apontar os problemas, porque isso é fácil, apontar problema é fácil. Ela veio também mostrar o caminho para terminar com essa situação. E no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 913, que o título é o mesmo, egoísmo. A pergunta talvez você já tenha ouvido, né, em algum estudo aqui. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Aí os espíritos responderam, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Só que mais à frente, Allan Kardec vai colocar uma nota em que ele fala que esse mal, quer dizer, o egoísmo, ele não acabará se ele não for extraído pela raiz. Muitas vezes, a gente, quem tem quintal, assim, corta uma árvore e deixa um toquinho ou deixa uma raiz. Quando a gente vê, o vegetal está crescendo de novo. Por isso que Allan Kardec fala, né, o mal, o egoísmo, né, tem que ser extirpado lá na raiz. E ele diz assim, e só a educação será a forma de acabar de toda vez com essas duas chagas. Porque, como já foi falado, andam sempre de mãos dadas, o orgulho e o egoísmo. E na questão 625A, Allan Kardec, como educador que foi, ele fala o que é a educação. Porque muitas pessoas confundem educação com instrução. Mas não é. Nós temos muitas pessoas que têm um grande conhecimento das coisas e são mal educadas. Não têm princípios, não respeitam o direito do outro. E diz Allan Kardec que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E eu sempre dou como exemplo, para ficar bem entendido, um exemplo bem corriqueiro. Quando uma criança nasce e começa a aparecer os seus dentinhos, o que os pais fazem? Vão ensinar a criança a escovar o dente, é isso? Para que a sua dentição seja protegida. Eu sempre lembro, né, que o primeiro dia é um dia de festa para a criança. Né? Boca cheia de espuma, né? Engole a espuma, faz aquela festa. Mas no dia seguinte ela vai já pegar a escovinha e vai escovar o dente? Não.
Aí começa aquele trabalho de sempre lembrar. Fulaninho, já escovou o dente. Antes, almoçou, escova o dente. Antes de dormir, escova o dente. Chega um dia que a criança pega a escovinha e vai escovar o dente. A partir dali não precisa mais lembrar. Algum de nós precisa de alguém lembrar, já escovou o dente hoje. Por quê? Porque foi um hábito adquirido. Então, se os pais começassem a trabalhar os seus filhos, essa noção de ser benevolente, de ser mais caridoso para com as pessoas, de não pensar que tudo é dele. Esse trabalho que leva tempo. E a educação também é uma questão de paciência. Né? Pais impacientes não educam os filhos. É preciso que, através da educação, essa educação mostrada por Allan Kardec e outros pedagogos também, é que nós vamos começar a transformar o mundo para que nosso planeta possa se elevar, subir um degrauzinho na escala dos mundos, que é passar de um planeta de expiação de provas para um mundo de regeneração. Jesus, ele nas bem-aventuranças, tem uma que ele fala que os bem-aventurados herdarão a terra. Será que nós seremos esses herdeiros? Será que o que estamos fazendo é suficiente para herdarmos esse planeta e sermos um colaborador de Jesus na fase de regeneração do nosso planeta? Então, são perguntas que a gente tem que começar a pensar e a trabalhar. Como espírita, o que eu estou fazendo para melhorar-me e, consequentemente, melhorar o mundo? Qual é a minha contribuição nesse processo? E uma coisa que a gente tem que lembrar também, já estou caminhando para o final do nosso trabalho, mas uma coisa que eu queria lembrar é que quando a gente começa a, lá na espiritualidade, se preparar para um retorno a um corpo físico, em relação a, se nós pertencemos à humanidade terrena, retornar ao planeta Terra, uma nova encarnação, como a proporção entre encarnados e desencarnados, o desencarnado é 3 vezes maior, são muitos espíritos aguardando essa oportunidade. Para reencarnar, às vezes a gente fica quase que de joelhos e promete mundos e fundos. Não vou fazer isso. Então, o que nós prometemos para conseguir reencarnar? Será que é esse pouquinho aqui que nós estamos fazendo, só achando que já é muito? Não, eu vou no centro uma vez por semana. Eu dou passo uma vez por semana. Será isso suficientemente? Ou nós prometemos muito mais e não estamos fazendo 10% do que prometemos? Quem lê os livros de André Luiz, tem uma classificação que André Luiz acrescentou no vocabulário espírita, que é espírita ou espírito completista.
E quem é esse espírito completista? É aquele que, ao desencarnar, saiu deste planeta cumprindo tudo aquilo que prometeu. Fez o seu trabalho por completo. Segundo uma outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá na frente do capítulo 20, Obreiros do Senhor, nessa mensagem é dito que é preciso que a gente se una em torno do trabalho para que, quando o Senhor voltar, encontre a obra acabada. Essa é a missão do espírita completista. Então, não nos iludamos. Vamos começar a arregaçar as mangas, não importa a idade, que sempre há um começo. E aquilo que puder fazer nesta encarnação, não deixe para outra. Porque só assim nós estaremos sendo verdadeiros espíritas e os obreiros do Senhor. Então, muita paz para todos e que possamos sair daqui pensando um pouco mais para que o nosso planeta se veja alijado para sempre dessas duas chagas, o orgulho e o egoísmo. E para terminar, nós vamos ler uma poesia que fizemos sobre o tema. E eu fiz assim, eu peguei alguns trechos de algumas outras citações de outro livro, mas também baseado nas duas mensagens, escrevemos o seguinte: as duas grandes chagas, presentes muitas vezes, egoísmo e orgulho, são irmãos siameses. Egoísmo é definido como amor exagerado. É o ego falando algo no espírito reencarnado. É um verme roedor, uma chaga social que impede o progresso do ser espiritual. É o câncer que desgasta, é o mal que emperra o progresso pessoal e do planeta Terra. Ele é uma couraça que envolve os corações, por fim ao seu reinado só em muitas encarnações. Para que acabar com ele, eis o remédio ideal, muitas gotas de amor e grande força moral. Jesus, exemplo de amor, Pilatos do egoísmo, acabou o poder romano, ficou o cristianismo. Muita paz. Seu Lidênio nos deixou várias perguntas que muitas delas a gente ainda nem tem ideia como respondê-la. Mas um dia, ou uma outra encarnação, essa resposta vai chegar. Porque nós estamos aqui não aprendendo, nós somos aprendizes, não é? E como aprendizes, às vezes tem perguntas que a gente ainda não entendeu. Você lê o Evangelho uma vez, duas vezes, três vezes, e ainda não entendeu o que o Cristo quis dizer para a gente. E um belo dia, uma frasezinha já te coloca tudo no lugar. Então, o nosso estudo de toda semana é isso, é o nosso aprendizado. Nós hoje tivemos um aprendizado sobre o egoísmo, essa chaga que a gente não consegue tirar da gente. Desde criança, a gente já tem o egoísmo, né? Que não deixa, não empresta a chupeta, não empresta o brinquedinho, né? Aquele negócio que a mãe briga, não, filho, dá, não, é meu, é meu. Então, esse é meu é uma coisa muito séria, né? E nós ainda temos que aprender a dar amor, dar carinho. A gente dá, mas sempre quer uma coisinha em troca. E não é isso que o Espiritismo está nos ensinando. Não é, seu Lidênio? É dar sem pedir em troca, né? Então, vamos nós, nesse momento, dar o nosso amor a todos os nossos irmãos que desencarnaram,
que a nossa prece para esses irmãos que estão no plano espiritual, vamos pensar neles com muito amor, com muito carinho, dando a eles a oportunidade de chegar até Jesus, porque muitos deles estão lá e ainda não enxergaram o Pai. Então, nós estamos aqui para isso, para pedir a Deus que olhe por todos eles. Aquele irmão que está sozinho, que partiu sem ninguém, que se acha perdido, e que a nossa prece chegue até a ele nesse momento, mostrando a ele o caminho de amor que Jesus nos ensinou. Vamos orar para todos os nossos amigos, para todos os nossos parentes que já estão desencarnados, todos que nós conhecemos e que não conhecemos, aqueles que a gente pode e deve sempre estar com o pensamento voltado para eles, porque eles estão ali precisando da nossa prece. E às vezes a gente passa e não faz nada. Então, Jesus, nesse momento, nós vamos oferecer a cada irmão que está nesse plano desencarnado a nossa oração. Essa oração que o Pai nos ensinou. Mas nós vamos fazer essa oração com um sentimento muito grande, dando para eles muita luz, passando para eles muito amor. A oração que todos nós fazemos aqui toda quinta-feira, pois hoje ela vai ser mais vibrante. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Jesus. E agora vamos pedir que a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, com o manto dela lindo, olhe por todos nós. Que esse manto dela atinja encarnados e desencarnados. E que nessa oração nós fazemos para ela com muito carinho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. E seguindo nas nossas preces, né, nós temos as nossas caixinhas lá fora, né? Então, nós temos a caixinha que a gente manda luz, né, para aqueles nossos endereços da nossa casa, endereços dos nossos amigos, né? E essa caixinha é muito especial para todos nós, né? Então, vamos rezar, pedir a Deus, e para essa caixinha a gente vai cantar, para que essa luz chegue mais rápido na residência de cada um de nós, levando amor, levando paz e levando tranquilidade. Deixa eu ver uma música bonita aqui. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis plantar você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ninguém tem o teu sorriso, seu olhar, sua voz, seu jeito. Ninguém tem um coração que só palpita no seu peito, do poema do infinito. Você é perfeito verso,
Rima rica que faltava no poema do universo. Rima rica que faltava no poema do universo. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis cantar você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ele gostou de compor você. Ele gostou de compor você. Nós pensamos na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso filho, nos nossos vizinhos. E Deus gostou de compor todos nós. E por isso nós estamos felizes nesse momento. Agora é a vez da gente fazer as nossas preces para os doentes, as visitas médicas. Quem colocou um nome ali na caixinha de visita médica, mentalize aquele nome que foi colocado. Pense naquele irmão que está acamado, que está em casa, necessitado dessa prece. E vamos pedir a falange de Dr. Bezerra de Menezes, que é a falange que nos atende aqui nos nossos trabalhos, que olhe para cada irmão que está com o nome colocado naquela caixinha. Que esses irmãos recebam, nesse momento, uma bênção muito especial. Que a luz chegue ao coração de todos eles. Que o amor de Jesus toque cada um deles. Que dê a eles a paciência necessária para guardar a cura. Para que Jesus chegue perto deles também. Mas com muito amor e com muita paciência. E nós temos também uma musiquinha para eles, né? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Senhor, ora por todos que estão nos hospitais. Olha por todos que estão nos orfanatos. Olha por todos que nesse momento, Senhor, estão sofrendo. Aquela mãe que perdeu aquele filho. Cura, Senhor, cura todas as feridas. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez por esse momento de estarmos todos aqui reunidos. Agradecendo a presença dos mentores da casa, né? Eu estou até aqui nervosa, porque eu estou sentindo a presença deles aqui nesse momento. Eles estão aqui nos abençoando, nos dando um passe de energia, para que nós tenhamos uma semana de muita paz. E o nosso amor, o nosso pensamento, e a nossa palestra de hoje, que foi muito boa, nesse momento em que a gente anda tão egoísta, tão pensando só em nós, e veio esse irmão e nos falou tão bem, né? Então, que o dia de hoje seja um aproveitamento muito grande para todos nós. Que Jesus esteja presente na nossa vida, presente na nossa casa, que nós possamos estar reunidos sempre em nome de Jesus. Nós vamos fazer agora, pedir os médiuns da casa que se levantem para o passe. A concentração continua a mesma. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar os nossos protetores, pedir que eles nos ajudem.
Senhor, sua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós chegamos em casa, que saiamos daqui com a lição de hoje bem fixa nas nossas mentes, que a gente possa, na próxima vez ou das outras, tentar responder uma das perguntas que ele fez. E foram perguntas difíceis para nós ainda, encarnados nesse planeta de expiações e provas. Que o Jesus abençoe a todos. Assim nós damos por encerrado o trabalho da tarde de hoje. Que a paz do Senhor esteja com todos e vai acompanhando a todos até a residência de cada um. Graças a Deus.